Agora sim. Graça e paz, novamente. Para mim é uma honra poder estar aqui. Como o irmão Eliseu já me apresentou ali, Limone. Sou o Marcos Limone, mas todos me conhecem mais por Limone mesmo. E para mim é uma honra estar aqui, né? O pastor Marco me lançou o desafio de estar aqui hoje e cá estamos nós. Amados, falando em mês do milagre, é sempre uma bênção, é sempre um motivo de alegria a gente poder falar em milagre, né? O fato da gente estar aqui hoje já é um milagre, né? Como até a irmã na abertura falou a respeito, né, do que Satanás faz, né? O intento de Satanás em tentar frear o evangelho a todo custo, a toda maneira. E esse é um dos motivos porque a gente tem que se alegrar, porque a gente está aqui e isso é um milagre. A nossa vida, a nossa existência já é um milagre, a nossa existência já é uma dádiva de Deus e a gente tem que se alegrar com isso, não é verdade? A gente tem que se animar com isso, e isso é bom, né? A palavra diz que Deus é bom o tempo todo, né? Ele é fiel e justo, amém? Queria convidar você a abrir a sua Bíblia, ou acessar a sua Bíblia, né? Como hoje nós estamos na era digitalizada, muitos acessam a palavra, então abram a sua Bíblia ou acessem a sua Bíblia em Marcos, capítulo 10. Os versículos 46 ao 52. Marcos 10, do 46 ao 52. E diz assim a palavra: E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego e dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, graças te damos, Senhor Deus, por este tempo na tua presença. Te louvamos, Senhor Deus, porque esta é a tua palavra, Senhor Deus, fiel, pura, verdadeira, uma palavra que se renova a cada manhã. Senhor Deus, te damos graças, papai, porque em tudo o Senhor tem ministrado as nossas vidas, os nossos corações, e clamamos, Senhor Deus, que o Senhor esteja, Senhor Deus, nos avivando através da tua palavra nesta manhã. O Senhor esteja, Senhor Deus, trazendo os ensinamentos aos nossos corações, esteja abrindo os nossos olhos para que nós possamos ver além do que os olhos humanos podem ver, Senhor. Senhor, esteja falando ao nosso coração, que o teu Espírito Santo tenha liberdade em agir aqui agora no nosso meio, que o teu Espírito Santo tenha liberdade em agir em cada coração que está ouvindo esta palavra, que está sendo ministrada neste momento, Pai. Que esta palavra, Senhor Deus, seja tocada, Senhor Deus, nos corações e que isso seja gerado, papai, um fruto nesse coração, que isso venha, Senhor Deus, a dar frutos em outras vidas, Pai, que os olhos das pessoas se abram neste momento, Senhor Deus, que as escamas dos olhos caiam, para que nós possamos ver além, Pai, além do que temos visto até agora, em nome de Jesus, amém. E o tema da palavra é justamente isso, né? O título da palavra, que eu torne a ver. O cego Bartimeu, ele foi um homem curado por Jesus, né, em sua passagem em Jericó. Nada muito se sabe acerca do cego Bartimeu, além daquilo que se é revelado nesses versículos sobre o cego Bartimeu, né? Mas o texto ele traz de forma clara e prática aquilo que nós precisamos saber acerca do cego Bartimeu, naquilo que realmente importa saber, que o cego Bartimeu, ele era cego e ele foi curado quando ele teve um encontro verdadeiro com Jesus, quando ele procurou Jesus, quando ele clamou por Jesus, um milagre chegou à vida dele, amém? Para entendermos melhor o contexto dessa história, tudo aconteceu quando Jesus ele estava seguindo viagem, né, acompanhado de um pequeno grupo de pessoas, dos seus seguidores, e Jericó estava na sua rota, Jericó estava no caminho por onde ele estava passando.
E chegando em Jericó, que é uma cidade bela, importante, é uma cidade onde muitas pessoas afortunadas, pessoas importantes, muitas vezes paravam, estavam. Era comum até que mendigos procurassem estar nesses lugares, principalmente nesses dias, onde fala que uma numerosa multidão passava por ali, porque provavelmente essas pessoas nessa época estariam indo rumo a Jerusalém para a Páscoa. E quando se fala em pessoas que estão pedindo esmola, pessoas cegos, mendigos, que estão à procura de ganhar algum sustento, alguma coisa, eles vão procurar onde? É o lugar onde tem fluxo maior de pessoas. A gente pode ver por aqui que agora, nesses dias, com a situação de desemprego e pessoas que têm passado por necessidade, a gente vê pessoas pedindo na rua. É uma situação que a gente não gostaria de ver, mas corre aos nossos olhos. E a gente vê qual é o horário que geralmente essas pessoas vão pedir dinheiro e onde? Geralmente eles estão no semáforo, horário de rush, né? Horário de pico, horário onde dá mais gente. E assim aconteceu com Bartimeu. Bartimeu estava naquele lugar porque ele sabia que uma numerosa multidão passaria por ali, afluiria ali. E ali onde ele poderia ganhar alguma coisa, né? E o texto diz que Bartimeu estava ali, ouvindo o barulho da multidão, ouvindo um barulho, ele já sabia que o barulho da multidão ia passar por ali, mas quando fala que ele ouvindo o barulho da multidão, provavelmente ele ouviu algo diferente tocou o coração dele. E ele procurou saber o que era aquele barulho, o que estava acontecendo ali. E as pessoas falou, Jesus está passando. Nesse momento, Bartimeu, então, ele identifica ali a sua oportunidade de milagre. Ele vê um milagre próximo dele. Ele fala, é minha hora, é minha vez. Jesus está passando, é minha vez. Eu tenho a oportunidade do milagre, é a minha vez. Então, o que ele começa a fazer? Ele começa a clamar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E interessante que quando ele fala, Jesus, filho de Davi, ele reconhece Jesus como o Messias. Ele não vê Jesus apenas como apenas como um profeta, como alguém que faz algum sinalzinho, algum milagrezinho. Não, ele vê Jesus como o Messias, porque ele fala, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Né? E aí as pessoas começam a querer calar ele, começam a querer repreender ele, para que ele não fique mais falando, para que ele não fique, talvez, perturbando Jesus que está passando por ali. E as pessoas começam a repreender ele. Amados, nós temos vivido dias onde muitas pessoas, muitos Bartimeus estão à espera de um milagre. Muitas pessoas, talvez, estão na mesma situação, procurando o seu milagre. Muitas vezes, muitas pessoas estão visualizando Jesus próximo, estão gritando, e talvez as coisas do mundo, talvez as circunstâncias, a situação tenham gritado ao seu ouvido para que você se cale, para que você não fale mais nada. Muitas vezes as coisas têm tentado abafar a sua voz para que você clame. Pela palavra contrária a ele, Davi. Talvez espera de um milagre talvez de uma cura física, um milagre talvez na economia, olhando o cenário mundial como está a situação. Talvez muitos hoje tenham clamado por um milagre na situação do seu trabalho, na situação da sua empresa. Talvez muitos tenham clamado por muitos outros tipos de milagres, têm esperado por esse milagre, mas principalmente um milagre que muita gente tem procurado e muita gente tem precisado, e alguns talvez nem saibam, é um milagre de cura espiritual. Pois quantas pessoas têm hoje se deixado levar pela situação, talvez não tenham falado como o Bartimeu, talvez não tenham enfrentado a multidão, talvez não tenham enfrentado o barulho contra, a voz que se levanta contra, para buscar, para clamar, para se colocar na presença do rei. Mas quantos talvez faz o sentido inverso? Talvez muitos se calem. Talvez muitos vejam a situação hoje, da situação da pandemia. Um exemplo, que é algo que acontece nos nossos dias. E talvez a pessoa fale assim, não, porque a situação não tem mais jeito, está tudo fora de controle. Porque as coisas agora já não vai mais.
porque agora a crise se instalou de uma forma mundial, afetou a economia, todo mundo vai passar fome. Não, porque agora vai quebrar o país. Não, porque o país vizinho lá já quebrou, aqui também vai quebrar. E quantas pessoas começam a se deixar levar pela voz contrária, pelo gigante que se levanta contra, diante das circunstâncias, diante da situação que a gente vê? Quantas pessoas, né? Muitas pessoas precisam de uma cura, precisam de um agir de Deus, precisam de um milagre, mas muitas vezes, muitas pessoas precisam de um milagre espiritual. Assim como aconteceu com Bartimeu, que ele não só foi aberto os olhos dele, não só voltou a enxergar, mas ele encontrou a salvação. Muitas pessoas vivem num contexto onde é necessário clamar, buscar e aprender. E com isso nós aprendemos algumas coisas, né, alguns princípios, através dos quais Bartimeu alcançou o seu milagre. Primeiro, no versículo 48, seja perseverante, né? No versículo 48, onde fala que muitos repreendiam, ele cada vez gritava mais, ele foi perseverante. Bartimeu, ele tinha tudo para se deixar abalar. Tinha tudo para se deixar calar pela voz dos seus opositores, daqueles que se levantavam contra ele. Mas ele não deixou que isso acontecesse. Nós precisamos ser perseverantes. A perseverança e a confiança, elas caminham juntas. Caminham juntas. Por quê? Porque quando eu confio em Deus, no Deus da minha salvação, eu vou perseverar, crendo que Ele virá em meu socorro em meio à tempestade. A tempestade, ela não me abalará, porque eu sei que Ele está comigo, eu sei que Deus está comigo. Amém? A tempestade, ela não vai me abalar. Porque eu creio no Deus que está comigo. E quando eu creio nesse Deus que está comigo, eu vou me mover em milagres, eu vou me mover no sobrenatural, eu vou caminhar seguindo a rota daquilo que o Senhor tem falado ao meu ouvido e não do que a multidão tem falado ao meu ouvido. Eu vou focar os meus olhos no Senhor e não nas circunstâncias, não no que está acontecendo à minha volta. Amém? O rei Davi, quando ele foi perseguido pelos seus inimigos, ele escreveu um salmo, quando Saul estava perseguindo ele. Ele diz assim: o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador, o meu Deus e o meu rochedo em quem eu me refugio. Ele é o meu escudo e o poder que me salva, a minha torre alta. Aleluia. Quantas palavras que Davi usou aqui para expressar o quanto ele estava protegido, o quanto ele estava cercado pelo cuidado de Deus. Mesmo vendo que um exército inimigo estava querendo a morte dele a todo custo, ele via o cuidado de Deus. Amém? Então, eu quero deixar aqui, amados, uma palavra rema para a sua vida. Algo que vai impactar a sua vida, algo que vai tocar o seu coração. Muitas vezes Jesus permite que nós passemos por circunstâncias. Muitas vezes Ele permite que nós passemos por situações desfavoráveis. Mas não é para a gente se desfalecer espiritualmente. Não, isso daí é para a gente exercitar a nossa fé. É para a gente viver o dia após dia, para a gente passar pelos gigantes. É para a gente crer que o Senhor está conosco e que através dEle nós vamos alcançar a vitória. Através dEle nós vamos chegar aonde nós temos que chegar. Amém? O milagre, ele se manifesta através da fé. Aleluia. Se eu não tiver fé, a circunstância à minha volta vai me derrubar. Amém? No final do capítulo 13 de Mateus, fala que Jesus ministrava num templo na sua cidade. E lá fala que as pessoas o viam apenas como o filho do carpinteiro e não como o Messias. E ele ministrava, ele pregava, e as pessoas não davam ouvido, porque as pessoas não viam ele como Salvador. Então, para as pessoas lá, ele era mais um que nasceu ali naquele lugar, que cresceu naquele lugar, e que vivia naquele lugar até um determinado tempo, depois saiu falando da palavra, mas que era mais um que nasceu ali. E no versículo 58 ele diz o seguinte, que não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Por quê? Porque faltou a fé que move as circunstâncias, a fé que move o pé das pessoas, que move o passo. Quando a gente tem fé, quando a gente vive no sobrenatural, a gente vive um passo de cada vez, mas crendo que as coisas vão acontecer.
Às vezes eu estou caminhando aqui não tem mais o chão, mas eu vou colocar o pé porque eu sei que o Senhor vai colocar o chão embaixo e eu vou continuar caminhando. E isso é a fé que move o sobrenatural das pessoas. E é aí que a gente vê o milagre. Segundo ponto, é necessário se despojar daquilo que nós temos de valor. A palavra fala que Bartimeu, ele lançou fora a sua capa. Naquela época era comum as pessoas andar com a capa, principalmente, né, que as pessoas que estavam a pedir, que estavam ali a mendigar, elas caminhavam, elas tinham a capa, porque onde elas paravam, elas estendiam a capa e as pessoas lançavam ali as suas ofertas, lançavam ali as suas esmolas. Essa capa, mesma capa, as pessoas elas usavam para se proteger do frio. Essa mesma capa, muitas vezes, na época, as pessoas, quando estavam passando por um deserto, usavam para se proteger também da tempestade de areia. E é a mesma capa que eles usavam para embrulhar algumas coisas que ganhavam, fazia como um saco para transportar aquilo que eles ganhavam. Então, ali, tudo que ele tinha de valor era a capa. Era o que ele tinha de mais valioso. Mas quando falam para ele, levanta, que ele está te chamando, ele não pensou duas vezes em largar aquilo que ele tinha de mais valioso para trás, para seguir a Jesus, para buscar Jesus, para ir ter com Jesus. Ele largou tudo que ele tinha de mais valioso. Aí o Senhor muitas vezes pergunta para mim, e o Senhor pergunta para você, o que tem de valioso na sua vida que muitas vezes tem te impedido de buscar Jesus? O que muitas vezes tem de valioso que tem te impedido de buscar Jesus? Talvez muitos não tenham recursos naturais que o impeçam de buscar, mas talvez muitos carregam ainda valores éticos, valores morais, que herdaram dos seus antepassados, dos seus pais, dos seus avós. Talvez alguns ensinamentos que, talvez em um determinado ponto, vai barrar a pessoa de abrir os horizontes, de enxergar além do que ele pode ver, de ouvir o que o Senhor tem para ele, e talvez ele está amarrado naqueles valores ainda, mas ele não quer se desfazer daqueles valores. Um exemplo, às vezes o meu pai me ensina, fala assim, você tem que ir na igreja, seguir a Jesus, vai lá aos domingos, segue Jesus. Aí você fala assim, não, mas meu pai me ensinou aos domingos, na reunião de oração na terça-feira eu não preciso ir, à noite lá dos homens lá também não preciso ir, eu vou no domingo, já tá bom demais, é só domingo e tá bom. Meu pai me ensinou que eu tenho que trabalhar, que eu tenho que buscar o sustento para minha família, que eu tenho que ser um homem honrado. Aleluia, amém. É assim mesmo. Mas que o meu vizinho que está passando por necessidade, ele está passando porque culpa é dele. Ele que se vire, ele que faz que nem eu faço, ele que vai trabalhar. Eu não tenho nada a ver com a vida dele, eu não preciso ajudar ele. Vocês estão me entendendo? Às vezes tem valores que estão incrustados no nosso ser, que muitas vezes precisa ser despojado, como aquela capa de Bartimeu, precisa ser lançado fora e falar, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? O que eu preciso fazer para alcançar o meu milagre, para que os meus olhos se abram, para que eu rompa em fé, para que eu faça algo, para que eu faça diferença na vida do meu vizinho, para que eu seja diferença na sociedade, para que eu deixe um legado no lugar, ali no sítio onde eu moro. O que eu tenho que fazer? É necessário deixar tudo para trás, tudo aquilo que nos afasta de Cristo. Jesus chamou os seus discípulos para o seguir e falou para eles, falou assim, agora vocês serão pescadores de homens. Tudo que eles tinham aprendido com os pais em relação à pescaria, tudo aquilo que eles tinham aprendido em relação ao que eles faziam, eles deixaram tudo, abandonaram e foram seguir uma nova caminhada, uma nova etapa com Cristo. E assim eles continuaram, foram buscando. E assim, quando disseram para Bartimeu, levanta, ele te chama. Amado, eu quero te encorajar a levantar. Levantar a sua moral, levantar a sua ousadia, levantar a situação, a circunstância que muitas vezes te fez parar, te fez estacionar onde você está estacionado. Levanta, Jesus tem te chamado, assim como Jesus me chamou, assim como Jesus chamou muitos. Levanta e anda. Caminha. Eu falo isso muitas vezes, não é somente para aqueles que não crê em Jesus. Eu falo isso até para aqueles que crêem, aqueles que buscam, aqueles que seguem, que muitas vezes têm situações, eu falo isso porque isso já aconteceu na minha vida. Eu sou um exemplo disso. Em chegar
em situações que muitas vezes tudo começou a falar ao contrário, tudo começou a gritar ao contrário, e aí o que aconteceu? A gente parou, sentou, e agora o que eu faço? E fico ali sentado. Não, Jesus te chama, levanta e caminha. Levanta, o Mestre te chama para ser uma nova criatura, te chama para ser uma pessoa ousada, te chama para andar em novidade de vida, e te chama para sair dessas circunstâncias que te fez parar, porque o Senhor tinha um ministério, tinha um propósito na sua vida, o Senhor tinha te chamado para algo sobremaneira excelente, mas talvez uma circunstância te fez parar. Isso é algo que toca o meu coração, porque hoje eu tenho visto muitas pessoas que começam numa caminhada tremenda, e Jesus começa a ministrar a vida da pessoa, a pessoa começa a voar como águia, e começa a ser usado de uma forma sobrenatural, onde ela passa movendo tudo, onde ela passa transformando tudo, porque o Senhor está com ela, o Espírito Santo está com ela. Mas algumas vezes, em determinadas situações, acontece algo na vida dessas pessoas, e algumas pessoas param, estacionam, e falam: eu não vou mais, eu não vou conseguir. A situação está desfavorável para mim, as coisas não caminham, o negócio não dá certo, a minha situação financeira não está boa. E aí começa uma lista de coisas que muitas vezes vai impedir essa pessoa de fluir, de ir além. Muitas vezes acontece uma lista de coisas que vai fazer com que as pessoas deixem tudo para trás e abandone um chamado tão lindo, maravilhoso que Deus tem para essas vidas. Assim como Bartimeu, ele te chama e ele me chama para se levantar e ir além. Amém? O Senhor tem algo sobrenatural para a minha vida, para a sua vida. Quando o Senhor chamou aqueles discípulos, ele começou a ministrar a vida daqueles discípulos. Aqueles discípulos começaram a caminhar com Jesus, foram treinados por Jesus, foram ministrados por Jesus, foram ali trabalhados e tratados, encorajados por Jesus. E através disso eles foram vivendo algo sobrenatural e se transformaram em reprodutores dos milagres de Cristo. Começaram a manifestar o reino através do amor, do cuidado, através da ousadia, dos sinais que acompanharam ele. Mateus 16, 17 a 20, e estes sinais seguirão os que crerem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão serpentes, e beberão, se beber alguma coisa mortífera, não os fará dano algum, e porão a mão sobre enfermos, e os curarão, e eles, tendo partido dali, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor, confirmando a palavra com os sinais que os seguiram. É isso que Deus tem para a minha vida, e é isso que Deus tem para a sua vida. Nós estamos vivendo em tempos de ousadia, em tempos onde muitas vezes tudo que a gente olha ao nosso redor fala contra, tudo que nós olhamos à nossa volta vem ministrar coisas diferentes, vem falar: não, as coisas não vai dar certo, mas nós temos que falar: não, vai dar certo, porque o Senhor que eu sirvo, Ele está comigo. Vai dar certo porque o Jesus, que é aquele que fazia os milagres lá atrás, lá no passado, é o mesmo que opera sinais e maravilhas hoje. Por que hoje a gente não vê tantos sinais e maravilhas? 2 motivos. Primeiro, a fé. Muitas vezes as pessoas têm andado com a sua fé abalada e não têm operado sinais e maravilhas, não têm sido reprodutores dos milagres de Cristo. Segundo ponto, é que muitas vezes, pela falta de fé, nós estamos se deixando ser cegos, estamos deixando a cegueira espiritual cair sobre nós, e muitas vezes o milagre está à nossa porta, muitas vezes o milagre está ao nosso lado e a gente não tem olhado, a gente não tem observado. Amém? Terceiro ponto, que os nossos olhos se abram. Quando Jesus pergunta para Bartimeu o que ele queria, ele disse, Senhor, que eu torne a ver. Amados, muitas vezes nós precisamos dizer isso a Jesus: Senhor, que eu torne a ver. É algo que eu tenho falado muitas vezes em minhas orações: Senhor, tira as escamas dos meus olhos, que os meus olhos espirituais estejam sempre firmes, estejam sempre prontos a ver, que eu consiga ver além daquilo que os olhos humanos podem ver, que eu consiga enxergar além do que os olhos naturais veem, que eu veja adiante, que eu não olhe só as circunstâncias que estão à minha volta, porque se eu for olhar com os olhos naturais, eu vou olhar somente o que está à minha volta, eu vou olhar a pandemia, eu vou olhar a situação do desemprego, eu vou olhar a crise, eu vou olhar o irmão que está morrendo, eu vou olhar e eu vou me desanimar.
E eu falo, Senhor, que eu consiga ver além daquilo que os meus olhos humanos podem ver. Os meus olhos humanos veem isso, mas eu quero ver com os meus olhos espirituais, eu quero ver o que está por trás disso, eu quero ver o agir do Senhor, eu quero ver as maravilhas do Senhor sendo manifestas, eu quero ver vidas sendo salvas, eu quero ver vidas sendo curadas. E quando a gente começa a se mover dessa maneira, as coisas acontecem, a gente vê. E muitas vezes, quando a gente vê dessa maneira, e isso é algo que vocês provavelmente vê isso também, quando a gente começa a ver com os olhos sobrenaturais, com os olhos da fé. Muitas vezes você vai ver que uma pessoa que está olhando com os olhos naturais, com os olhos humanos, ela vai olhar para a situação e vai falar, isso daí já não tem mais jeito. E você vai falar, nossa, mas você não está vendo o que Deus está fazendo por trás disso? Você não está vendo o que Deus está agindo por trás disso? Quando a gente olha com os olhos humanos, a gente não vê muita coisa, a gente não consegue enxergar a distância. Com os olhos sobrenaturais, o nosso olhar é olho de águia. A gente vê longe. O nosso olhar vai longe. Muitas vezes nós precisamos dizer isso a Jesus, que eu torne a ver, que os meus olhos se abram, ou que os meus olhos não se fechem, os meus olhos espirituais não se fechem. Bartimeu, ele tinha uma cegueira física, mas a pior cegueira é a cegueira espiritual, onde nós achamos que vemos tudo, que sabemos tudo, e muitas vezes nós não vislumbramos o milagre, como eu acabei de dizer. Amém? E o que mais nos deixa cegos espiritualmente são o quê? Dúvidas que Satanás lança ao nosso coração. Satanás, muitas vezes ele lança as dúvidas como uma semente no nosso coração. E se a gente deixar isso cair no nosso coração, isso vai trazer a cegueira espiritual. Satanás, ele é especialista em lançar dúvidas. Ele é especialista em colocar dúvidas. A gente vê, se a gente for olhar durante toda a trajetória do povo, do povo de Deus, nas passagens bíblicas, a gente vai ver que Satanás o tempo todo ficava minando, bombardeando eles com dúvidas, para que eles não crescem, para que eles não seguissem aquilo que Deus estava colocando diante deles, para que eles não ouvissem o que Jesus estava ministrando, para que eles voltassem atrás, para que eles retrocedessem. Satanás é especialista em lançar dúvida no coração das pessoas. A gente vê lá em Gênesis que Satanás lançou uma dúvida no coração de Eva. A gente fala, né, que a gente sempre vê essa história de Eva que foi lá e comeu do fruto que era proibido, que não podia comer, foi lá, pegou da árvore que Deus falou para não pegar, mas Satanás lançou uma dúvida e foi por isso que ela foi lá pegar, porque a serpente pergunta para ela, né, foi isso mesmo que Deus disse? Não coma de nenhum fruto da árvore do jardim? E ela respondeu, nós podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas não coma daquela árvore, daquela específica que está lá no meio do jardim. E o que Satanás faz? Satanás fala assim, acho que não é bem isso não. Deus falou isso porque ele sabe que se vocês comerem, seus olhos irão se abrir. Vocês vão ver, vão ter o conhecimento do bem e do mal. E aí o que acontece? Puf, explodiu no coração de Eva a dúvida. Será que é isso mesmo? Será que Deus estava me enganando o tempo todo? Será que Deus não queria que eu tivesse conhecimento? Aí ela fica, né? Eu acho que eu vou experimentar. Dúvida. Satanás é especialista em lançar dúvida. Muitas vezes a gente perde o nosso milagre ou a gente não visualiza o nosso milagre porque Satanás está lançando dúvidas aos nossos corações. Ele lançou dúvida no coração de Tomé, um dos discípulos que caminhou com Cristo, que sabia que Jesus viria, voltaria, ressuscitaria. Ele sabia tudo que aconteceria com Cristo, que o Cristo haveria de ressuscitar. E quando as pessoas falam para ele, o Cristo ressuscitou. Não, mas não pode ser, eu não vi, eu só acredito a hora que eu ver. Ele caminhou com Cristo durante o tempo em que Cristo esteve preparando eles, ministrando a vida deles. Dúvida. Satanás lançou dúvida no coração dele. Quantas vezes nós deixamos de ver um milagre por causa de dúvidas que se instalaram no nosso coração, né? A Bíblia relata os fatos também de Agar. Agar, que era serva de Sara, a esposa de Abrão. E vocês conhecem a história que Sara era já idosa, já estava começando a não crer, não acreditar que ela, na sua velhice, teria um filho. Vai lá, dá Agar para Abrão, para que eles tenham um filho, para que ali suscitasse a descendência deles, e essa é a história. E no final das contas, vocês sabem que Deus
nunca falha, Deus nunca deixa de cumprir o que promete, as suas promessas Ele sempre leva de forma cabal, cumpre de forma cabal, e Ele cumpriu. Sara engravidou. E aí o que aconteceu? Se instaurou uma disputa, se instaurou uma guerra entre as mulheres e entre os filhos. Em determinada situação, diz que o filho de Agar começa, Ismael começa a fazer brincadeiras, meio que talvez sarristas, com o seu meio-irmão. E aí ela é mandada embora. Então, Abrão pega e manda ela embora. Coloca o filho no colo dela, dá um pão para ela, coloca lá um odre de água no ombro dela e fala assim, vai embora porque não tem jeito, não tem como vocês viver junto. E ela sai. A Bíblia fala que ela sai errante pelo caminho. E em determinado ponto diz que ela coloca o filho, acaba a água, ela coloca o filho debaixo de um arbusto e se distancia, porque ela diz que ela não quer ver o filho morrer, porque não tem mais água. E ela deixa o filho debaixo do arbusto. E ela chora. A Bíblia fala então que ela chora em alta voz. E aparece um anjo e fala para ela assim, Agar, por que você chora? O Senhor já ouviu o teu filho. Levanta. Levanta que o Senhor ouviu o teu filho. E aí o anjo fala para ela assim, pega o menino, porque o Senhor ouviu a voz dele. E aí, o que acontece? Em Gênesis 21:19, diz que aí Deus abriu-lhe os olhos. E ela viu um poço de água. E foi encheu o odre de água. E deu de beber ao menino. Amados, por que eu estou contando essa história? Isso tem tudo a ver com abrir os olhos espirituais. A palavra fala que ela estava chorando, ela já tinha abandonado, ela já tinha esquecido do menino, queria deixar o menino lá para morrer sozinho, porque ela não queria ver o menino morrer, não queria participar da morte do filho, e ela se distancia e vai chorar. Nesse momento ela fala assim, não, eu não tenho mais o que fazer, abandono, chega. Mas o que acontece? Aí Deus aparece e intervém, e Deus abre os olhos dela, e ela então vê o poço e vai lá e enche de água o seu odre. Muitas vezes nós passamos por situações onde o milagre está à nossa porta, o milagre está ao nosso lado, e muitas vezes nós não visualizamos o milagre. Muitas vezes é preciso que Deus abra os nossos olhos para que a gente enxergue, para que a gente vê o milagre. Eu acredito que talvez Deus estava fazendo já um milagre, Deus estava operando um milagre, e ela não viu. Mas foi necessário Deus ir lá e abrir os olhos dela para que ela visse. Se Deus não abre os olhos dela, ela ia continuar chorando, talvez murmurando, talvez reclamando, e não ia ver o milagre que estava à volta dela. Olhem que palavra poderosa. Muitas vezes é necessário que os nossos olhos sejam abertos. Muitas vezes é necessária a intervenção de Deus para que a gente veja o milagre, para que a gente visualize o milagre que está ao nosso lado. Uma coisa que tem acontecido nesses últimos dias, até foi a situação do pastor Marco. Olhando com os olhos humanos, vamos falar com os olhos humanos. Talvez olhando com os olhos humanos, se a pessoa olhar para a situação dele e falar, não, foi uma situação normal. Ele adoeceu, se recuperou como qualquer uma outra pessoa. Não é? Mas não, vamos olhar agora com os olhos espirituais, com os olhos da fé, com os olhos sobrenaturais. Vamos olhar além. A todo tempo a gente viu o agir de Deus na vida dele. O que aconteceu na vida dele foi um milagre. A gente viu a igreja se movendo em fé, a igreja juntos, a igreja sendo igreja, orando, clamando, buscando uma direção de Deus para isso. E a gente viu o cuidado e o favor de Deus sobre a vida dele. Eu até disse para ele que o que Deus fez na vida dele, o que Deus permitiu, talvez seja para abrir os olhos espirituais de algumas outras pessoas que estão próximas, que estão ao redor. Talvez pessoas que já com o tempo, já se deixaram os olhos cicatrizar pelas circunstâncias, pelas coisas que têm acontecido. Talvez pessoas que estão próximas, que talvez já não, pela dúvida que caiu no coração, já não crê mais no milagre. E é necessário um milagre acontecer ao nosso lado, é necessário a gente visualizar o milagre, para a gente crer. Jesus, em uma das suas ministrações, ele estava falando com um povo, e chega uma determinada pessoa e fala assim, cura o meu filho. E o que ele fala para essa pessoa? Ele fala assim, é necessário acontecer sinais e maravilhas para vocês crerem.
É necessário acontecer sinais e maravilhas para vocês crerem. Como eu disse, muitas vezes Deus permite que coisas aconteçam para que as outras pessoas comecem a ver, para que as outras pessoas comecem a enxergar o sobrenatural, o agir de Deus. E para finalizar, quero contar uma história. Uma história de uma pessoa que tinha um chamado de Deus. E que Deus, a todo tempo, chamava essa pessoa. Tocava na vida dessa pessoa. Todo tempo. E essa pessoa sempre envolvida com as circunstâncias, envolvida com as situações, tinha os seus olhos espirituais fechados. Não olhava além, não olhava aquilo que Deus tinha lá na frente. Só olhava ao seu redor. E Deus foi ministrando o coração dessa pessoa, foi ministrando o coração dessa pessoa, e essa pessoa é muito envolvida com o trabalho. Muito envolvida com o trabalho. Essa pessoa, tinha uma família, era casado, tinha filhos, era um policial que vivia quase que o tempo todo na sua rotina de trabalho. E Deus ministrando a vida dessa pessoa, chamando. E essa pessoa sempre arrumando desculpa, sempre protelando, né? Sempre deixando as coisas acontecer. E Deus chamando. Chegou um ponto que essa pessoa começou a entrar num processo de uma crise espiritual. Começou a ter um processo, um início de uma depressão, para que os seus olhos se abrissem. E ela começasse a falar assim: Senhor, agora eu quero que o Senhor me trate. Essa pessoa entendeu que aquilo que ela passou foi necessário. Algumas pessoas até falaram assim: mas como? Deus ia colocar a pessoa na depressão? Eu falei: não, Deus não coloca ninguém em depressão, em coisa ruim. Mas muitas vezes Ele vai permitir para que através dessa situação os seus olhos espirituais se abram. E eu entendi que naquela situação isso aconteceu porque se não tivesse acontecido, não tivesse chegado a esse ponto, até hoje essa pessoa estaria empurrando com a barriga. Até hoje a pessoa estaria do mesmo jeito, da mesma forma. Está tudo muito bem, estou conseguindo levar, está caminhando. Não, Deus permitiu que algo acontecesse no meio do caminho, para que essa pessoa sentisse o impacto e falasse: não, agora eu preciso ouvir Deus. Eu preciso, porque Deus o tempo todo tem falado ao meu coração, todo o tempo Deus tem ministrado, Deus tem me chamado e eu não tenho dado ouvido. E essa pessoa, então, começou a buscar, começou a querer mais, começou a voar mais alto, começou a ver os milagres, a ver os mistérios, a ver as maravilhas de Deus à sua volta, coisas que ela não via antes. Eu falo isso porque essa pessoa sou eu. Isso é algo que aconteceu na minha vida. Por isso que eu falo que muitas vezes pessoas estão dentro da igreja. Eu o tempo todo estava dentro da igreja. Mas os meus olhos espirituais estavam cegos. Eu só olhava com os olhos naturais, os olhos humanos. E Deus me chamando. Vem para o ministério. Vem para o ministério. Eu quero fazer algo grande na sua vida. Vem para o ministério, quero fazer um milagre na sua vida. Não, eu estou levando assim, agora não tem tempo, porque é a correria do serviço, não, porque... E é muita desculpa. E Deus chamando, mas Ele deixou acontecer as coisas, até que chegou um ponto que eu precisei falar para mim mesmo: Senhor, eu preciso te ouvir. Eis-me aqui. O que o Senhor quer fazer de mim agora? Porque eu já perdi o meu controle, então eu já não quero nem ter o meu controle mais, eu quero que o Senhor me controle. Em uma determinada ministração, um pastor de fora, foi ministrar na igreja, e tudo que ele ministrou foi exatamente para a minha vida. Eu falei: Senhor, eu não contei nada disso para esse pastor, o que está acontecendo? Deus sabe o jeito de revelar as coisas a você. Deus sabe a hora de revelar o seu milagre para você. Deus quer revelar o seu milagre para você, mas a gente tem que abrir os nossos olhos espirituais. A gente tem que falar para o Senhor, tem um certo determinado tempo que a gente tem que falar para o Senhor: Senhor, que eu torne a ver. Que eu torne a ver. Talvez essas pessoas que olharam para a situação do pastor Marco e falaram assim: não, isso foi uma situação normal, isso é coisa que acontece com todo mundo, pega, fica doente e volta. Não. Que essas pessoas vejam um milagre, que essas pessoas vejam um agir de Deus na vida dele, que essas pessoas vejam o mover de Deus
em torno da igreja que se levantou para orar por ele. E esse pastor que foi ministrar na igreja, tudo que ele ministrava e aquilo foi caindo no meu coração, mas teve uma palavra que marcou muito. Foi Salmo 119, 71, que diz assim: foi-me bom eu ter passado pela aflição, para que eu conhecesse os teus decretos. E eu falei, uau, Senhor, é para mim. Foi bom eu ter passado pela aflição, porque através da aflição eu conheci os teus decretos. Então, muitas vezes, amados, guarde isso no seu coração, você que está acompanhando essa mensagem, talvez você tenha passado por situações onde você não entende o porquê que você está passando. Talvez você tenha passado por lutas, por algumas coisas, por algumas provas, onde você não tem entendido. Mas Deus está agindo, Deus está tratando, Deus está movendo por trás disso tudo que está acontecendo. Deus já está te preparando para algo grande que você vai receber lá na frente. Deus já está abrindo os seus olhos, limpando as escamas dos seus olhos para o milagre, para você visualizar o milagre, a grandeza do milagre que tem na sua vida. Amém? Quero te convidar a fechar os olhos. Feche os seus olhos. Você que está em casa, que está acompanhando. E eu quero lhe perguntar, em que área da sua vida você identifica que ainda precisa ser tratado para que a semente da dúvida não cresça no seu coração? Qual área? O que tem, talvez, que você, neste momento, talvez algo, o Espírito Santo colocou no seu coração algo que talvez seja um elo, o ponto, que talvez tenha te impedido de crescer, de ir além, de voar como águia? Quais são os valores que ainda te impedem de ir além, de romper no sobrenatural? E uma coisa que nós devemos fazer, ore para que os seus olhos espirituais se abram, para que você contemple a beleza e o agir de Deus, assim como Bartimeu, que eu torne a ver. Que eu torne a ver. Amém? Eu quero orar por você. Você que de repente sentiu no coração, que Deus, de repente Deus tocou lá no seu coração, o Espírito Santo talvez gerou no seu coração algo que talvez você fale para você mesmo agora que você está falando, eu preciso mudar nisso. Eu preciso tirar isso da minha vida, eu preciso mudar esses valores, eu preciso tratar isso. Talvez, se o Espírito Santo colocou isso no seu coração, tenha liberdade em mandar uma mensagem para o pastor Marco, pedir para ele estar orando. Ele como um líder, como um pastor que ama as suas ovelhas e que eu sei que ama, pelo que eu conheço ele, ama muito as ovelhas dele. Ele vai fazer isso com alegria. Ele vai estar orando por você, vai estar te aconselhando, te ajudando com maior alegria. Então, se você sentiu isso no seu coração, mande uma mensagem para ele, identifique o problema, peça para que ele esteja orando. E eu quero orar pela sua vida agora, para a gente estar encerrando. Em nome de Jesus. Senhor Jesus, esteja, Senhor, tocando o coração das pessoas. As pessoas que estão recebendo esta palavra, que estão ouvindo, Pai. Senhor Deus, esteja ministrando o coração de cada uma, Pai. Esteja, Senhor Deus, mudando os valores. Esteja mudando, Senhor Deus, tudo aquilo, Senhor Deus, que tem impedido, Senhor Deus, o crescimento dessas vidas na palavra. Esteja impedindo o crescimento dessas vidas, Senhor Deus, na caminhada cristã, no ministério. Senhor Deus, que todas as fortalezas do maligno, Papai, caia por terra agora, em nome de Jesus. Eu declaro bênção sobre cada vida. Declaro o agir e a provisão do Senhor sobre cada vida. Senhor Deus, que essas vidas, Senhor Deus, vivam os melhores dias de suas vidas, a partir de agora, Papai, vivendo, Senhor Deus, o sobrenatural, vivendo, Senhor Deus, aliançado com o Senhor, sabendo, Senhor Deus, que os milagres, Papai, todos os milagres, Senhor Deus, que a Bíblia fala, Senhor Deus, que a Bíblia conta, que aconteceu, Senhor Deus, isso acontece nos dias atuais, e muitas vezes nós não vemos, Senhor Deus, porque temos os nossos olhos espirituais fechados. Talvez a escama, Senhor Deus, de muitas coisas tem nos impedido de ver, Senhor Deus, mas que essas escamas caiam agora, em nome de Jesus. Amém. E que as pessoas voltem a ver, que as pessoas comecem a enxergar, Senhor Deus. Oh, Senhor Jesus, manifesta, Senhor Deus, a presença na vida dessas pessoas, nos lares dessas pessoas, Pai, que essas pessoas comecem a ver o sobrenatural, comecem a ver, Senhor Deus, o agir do Senhor, Papai, em toda circunstância, Senhor Deus, que as circunstâncias terrenas, Papai, que nós vemos, Senhor Deus, nós vemos porque nós passamos por elas, estamos vivendo, passando por este mundo, Senhor Deus, mas que não seja isso que cai no nosso coração, não seja isso, Senhor Deus, o nosso foco,
que nosso olhar esteja focado no Senhor e não nas circunstâncias. As circunstâncias elas passam, as circunstâncias elas são transformadas. O Senhor é que transforma tudo, é o Senhor que nos dá direção, o Senhor é que nos guia e nos guia para um caminho seguro. Senhor Deus, te louvo, Pai, por este dia, Senhor Deus, por este domingo. Te louvo, Senhor Deus, por esta palavra. Te louvo, Senhor Deus, pela manifestação, Senhor Deus, pela presença do Espírito Santo neste lugar. Pai, esteja, Senhor Deus, levando a cada um, Senhor Deus, em segurança para casa. Esteja, Senhor Deus, ministrando, Senhor Deus, a tua paz. Esteja ministrando, Senhor Deus, teu entendimento, Senhor Deus. Esteja, Senhor Deus, derramando, Senhor Deus, do bálsamo de cura sobre cada lar, Pai, sobre cada vida, agora em nome de Jesus. Senhor Deus, entrega este tempo, Senhor Deus, a Ti, Pai. E te adoro, Pai, por tudo que és e pelo que tens feito, Senhor Deus, no nosso meio, Pai. Pelos milagres que estão acontecendo à nossa volta. Porque a nossa vida já é um milagre, Senhor Deus. E nós te louvamos e te exaltamos por este milagre maior. Em nome de Jesus. Amém.